E aí, galera, beleza, meu povo? Vamos aí para nossa aula 5, continuar esse Brasil Colônia. A gente está acabando, prometo, tá? Seguinte, essa aula aqui a gente vai falar das revoltas. Vou citar aqui 4 revoltas. 2 a gente já viu na aula 4, tá? E aqui eu vou falar o seguinte, não vou ficar debruçando na revolta, né, líderes, motim, não. Eu vou fazer uma explanação assim geral para você poder situar sempre isso quando cai revolta, tá? Então lembrando, você tem que ver a data, o tempo e saber que a gente está na colônia, tá? Então na colônia você vai ter 2 tipos de revoltas. A gente vai dar aí primeiro aí analisar que tipo será esse. Primeiro, antes eu quero fazer um cenário, né? Eu sempre faço isso, até irrito. A gente tem que lembrar que, estou falando de novo isso, a gente tem que lembrar que o Brasil, né? Você não tinha essa visão de unidade brasileira. Você tinha um território que era colônia do Império Português, certo? Então, Portugal, como coroa, como metrópole, óbvio, né, que sabia o que pode acontecer dentro da sua colônia, tá? Vamos analisar a situação da colônia. Olha aí, eu coloquei 3 pontos para a gente analisar a situação colonial. Primeiro, você vai entender por que eu estou falando isso. Primeiro, a nossa colônia aqui, nossa colônia como se tivesse alguma, né? Mas enfim, a colônia aqui, ela era agrícola. Então, se ela depende da agricultura, quando essa agricultura não atingir a expectativa, isso gera descontentamento. Como assim? Vamos supor que aí uma lavoura teve um inverno que estragou o tempo, uma praga de insetos, por exemplo. Aí a sua lavoura produziu pouco. Você não vai vender a expectativa, não é? Então você depende de fatores exteriores para você ter uma boa lavoura. Então, a colônia ser agrícola, ela pode gerar também esses descontentamentos em quem mora aqui. A falta de produto, não é? Você não atingir uma boa plantação, né? Você dá para entender isso? Né? Que a produção agrícola depende de fatores externos. Se a agricultura te deixa na mão, né? Segundo ponto, a colônia e a metrópole, ela está distante, ela está um oceano de distância. O governo metropolitano, então, o governo de Portugal, vai estar em Portugal, cara. O rei absolutista está em Portugal. Ele não está aqui na colônia. Ele não sabe ver o que está acontecendo. Esse absolutismo dele não chega aqui. Quem que chega aqui? Chega representantes deste rei absolutista. Então aqui você vai ter adaptações da política, adaptações da forma de governar. Aqui não é um absolutismo, né, meu? Aqui, né, até porque a corte e o rei não está aqui. Então você tem governos que representam os reis, né? E o terceiro, você tem uma sociedade escravista. Aquilo que eu falei na aula de mineração. Você tem uma sociedade escravista que é desigual por nascença, que tem aquelas tensões, lembra? Você tem uma hierarquia rígida, estamental, violência. Pô, você é dono de um ser humano. É uma sociedade violenta, tensionada por natureza. E a colônia vai ter que resolver esses problemas do caso da escravidão. E se falta escravo? Gera descontentamento. Se falta escravo vindo da África, você vai ter que aprisionar índio. Aí você vai brigar com o jesuíta, que aprisiona o índio. Então, quando a escravidão de africano baixa, a indígena sobe. Aí você tem que flexibilizar as leis.
Quando você tem um alto comércio de escravos africanos, aí você pode colocar a escravidão indígena desce. Aí você pode colocar lei para proibir a escravidão indígena. Então, ó, a coroa mantém, sabe, não é? E tem que governar desta maneira, resolvendo esses problemas. E problemas delicados, certo? Que pode gerar contestações, perdão, pode gerar contestações. É normal. É um país agrícola que não tem o rei aqui e uma sociedade completamente desigual. Então ninguém é idiota para achar que não teria problema aqui. Então você pensa o seguinte: não há colônia sem protesto. É normal. É normal ter revolta dentro da colônia. Portugal se espera que tenha revolta dentro da colônia. Né? Você já parou para pensar nisso? Então, essas revoltas, eu vou te falar o seguinte: nem todas as revoltas são progressistas, querem mudanças. E os primeiros tipos de revolta que você tem aqui na colônia brasileira é exatamente essas. Essas revoltas nativistas. Essas revoltas nativistas, elas não desejavam a separação de Portugal. As revoltas nativistas não queriam tirar o rei ou queriam uma sociedade igualitária. Elas não queriam mudar nada, cara. Elas queriam ter de volta algo que já teve ou alguma situação que estava bacana para eles. Olha só, são revoltas conservadoras. Então, vamos supor, se eu não tinha um imposto antes e tem agora, eu vou me revoltar. Eu vou me revoltar não porque eu quero separar de Portugal. Eu vou me revoltar porque eu não quero ter o imposto que antes eu não tinha. E o que vai acontecer? Você vai ter essas revoltas, né? Você vai revoltar contra o governo que representa o rei aqui. Aqui você vai ter a ideia aquele do rei traído. Não foi o rei, o culpado não é o rei, o culpado são esses maus governadores aqui na colônia. Então o rei se sai dessa, né? Então essas revoltas nativistas não tinham a intenção de separação de Portugal. E muitas vezes elas eram conservadoras. Elas querem manter o que tinha antes. Elas não são revoluções. Revoluções no sentido moderno. Não é? Elas não pensam em um futuro, ou elas não vão na ferida, no âmago. Elas têm um sentido de reforma, tá? Que a gente viu. Guerra dos Emboabas, disputa entre a região de Ouro. Tá vendo? Você tem a de Vila Rica e revolta contra altos impostos. Você tem mais duas aí que sua apostila cita, a revolta de Beckman, no Maranhão, 1684, termina em 85. Por que os caras se revoltam lá? Porque Portugal não atende o que eles precisam. Por exemplo, você tem falta de escravos. Você pega escravo indígena. Aí o jesuíta não deixa. Você briga com o jesuíta. Aí tem a lei lá que você não pode escravizar. A coroa fala assim: não, eu vou arranjar escravo para vocês. Aí cria lá a criação de comércio, a Companhia do Comércio do Maranhão. Aí essa companhia de comércio não atende o número de escravos. A população se revolta. Eles querem uma situação para ter escravo. Tá vendo? Não é revolucionário. Eles não querem acabar com a escravidão, né? Eles querem um comércio melhor, ter o domínio no comércio. Aí você tem os líderes, né? Os irmãos Beckman, né? O Tomás e o Manuel. O Tomás vai para Portugal conversar com o rei, mas lá ele é preso. E o Manuel aqui é enforcado, né? Mas veja bem, é isso que eu quero que você pegue. Que ela tem um sentido de melhorar, de reformar o pacto colonial. Uma outra, por exemplo, aí que aconteceu em Pernambuco, Revolta dos Mascates, 1710. Os caras brigam por causa de influência política, de influência econômica.
Você vai ter os senhores de engenho de Olinda, os comerciantes de Recife. Você tem a crise do açúcar, lembra? Os donos de engenho precisam de dinheiro para ostentar. E quem tem dinheiro é o comerciante. E o comerciante quer ter influência política. Aqui no Brasil a gente tem o seguinte, a colônia. Os caras todos querem ser nobres aqui. Eles não querem se distanciar da nobreza igual era o burguês inglês. Então os caras brigam por quê? Influência política. Os senhores de engenho estão quebrados, querem comercializar. Quem tem dinheiro eram os caras de Recife, os mascates, os comerciantes. Eles cobram altos juros, vendem caro, emprestam dinheiro. Aí os senhores de engenho ficam putos e invadem Recife. Só que é o seguinte, os senhores de engenho não contava com o apoio dos portugueses para os mascates, porque a maioria dos comerciantes em Recife eram portugueses. Aí Olinda tenta atacar Recife, Recife com a ajuda de Portugal ataca Olinda, né? E depois Recife aí mais para frente vira capital. Tá vendo? Você não ataca o rei, você não ataca a sociedade, você não quer mudar, você não quer, né? Você não toca o dedo na ferida, não. Você briga porque quer a influência política que você tinha antes, agora está em crise e não tem, né? Revoltas nativistas da época da colônia. Tranquilo? Mas o que vai acontecer? À medida que o tempo passa, o mundo muda. No século XVII para o século XVIII, você vai ter o quê? As ideias iluministas. Lembra bem das ideias iluministas, porque cai muito em vestibular, hein? Acho que a Unesp, assim, sempre tem. O racionalismo, liberdade, contra o antigo regime. Essas ideias se espalham pelo mundo. Você vai ter aqui na América a independência dos Estados Unidos, o primeiro país da América. Olha como é que ele vai mudar, olha o sentido de revolução agora. Os americanos pensaram em uma colônia sem metrópole. Coisa, por exemplo, que as revoltas aqui a galera não tinha pensado. É o sentido de revolução que a gente entende agora. De revolução no sentido moderno é que eu vou mudar as coisas pensando em um futuro, esquecendo o passado, criticando o passado. Mesmo que eu não saiba o que eu vou fazer no futuro, né? Mas eu vou quebrar as tradições que ocorriam. Né? As independências dos estados latino-americanos. É pensar sem a metrópole. A Guerra dos Emboabas, a dos Mascates, Beckman, essas revoltas não pensavam nisso. Então essas ideias iluministas chegam na América. E começa pela sociedade mineradora, por quê? Era essa galera que era mais rica que ia viajar para a Europa ou estudar para a Europa. Essas ideias chegavam aqui. E essas ideias eram proibidas na colônia. Então você tinha que conspirar, tinha que comprar livro contrabandeado para ler e tal, ou ir lá na Europa, não é? Então você tem essas mudanças no mundo, que aí você vai ter as mudanças nessas revoltas, que aí a gente chama de revoltas coloniais, que são essas duas, né? Olha lá, é a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Inconfidentes são traidores. Conjuração é conspiração, aquela coisa que você se reúne, conversa, né? Então é ambos aí. Então o que essa galera aí vai ser contra o quê? Num primeiro momento, contra os impostos, tá? Contra derrama. Mas até aí normal. É normal, a metrópole sabe que isso acontece. Só que o que vai acontecer? Você vai ter uma outra visão, né? Nessas conversas entre os líderes dessa futura revolta, eles vão propor o quê? A separação de Portugal. É aí a tacada. Eles vão pensar em um território colonial sem a influência da metrópole. Certo? Então, você vai ter membros do exército, membros da igreja, intelectuais, galera de gabarito,
se você me entende, né? Galera de gabarito. Eles vão conspirar, eles vão conversar, eles vão propor o quê? Uma república. Separar de Portugal, propor uma república, mas não uma república brasileira. Você não tem essa unidade, esse pensamento de nação brasileira. Guardem isso. Eles propõem uma república mineira. Os territórios que, se acontecesse, juntassem a eles e eles construíam uma grande república mineira. Então você não tem a ideia de Brasil, né? Eles chamam de Brasil, Estado do Brasil, colônia brasileira, mas você não tem a ideia de Brasil como um Estado, uma nação, seus líderes. Isso aí é para frente. A construção de um Estado brasileiro é para frente, né? Então, ó, eles pensam em um território colonial sem a metrópole, no caso de Minas, uma república mineira. Olha a bandeira que eles criaram. O triângulo: igualdade, liberdade, fraternidade. Libertas quem será tamen, do Virgílio. Liberdade mesmo que tardia. Então eles vão propor uma república, eles vão propor o desenvolvimento industrial, que era proibido no Brasil, vão cancelar as dívidas de impostos atrasados, mas não vai pensar num negócio aqui. Eles não vão pensar em fim de escravidão, até porque, né, quem faz parte dessa galera? Elite. Então você tinha donos de escravos, então você não tem essa proposta social, mas você tem a proposta política, certo? Aqui você tem, aqui a foto não apareceu, era o Tomás de Antônio Gonzaga, importante aí, poeta, escritor. O Tiradentes, jovem. O Tiradentes era o mais lascadinho dos membros. Você tinha jornalista, você tinha padre, você tinha poeta, você tinha general. Aqui, ó, era o mais... Ele fazia parte do exército, era o mais pobrinho, né? Mas está aí o Tiradentes, os Inconfidentes. O que vai acontecer? Um desses próprios, então eles vão planejar revolta, vão fazer revolta se houvesse lá a cobrança da derrama, aquele imposto obrigado, que o português podia entrar na tua casa. Só que antes disso, um próprio Inconfidente vai delatar a conjuração. O Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, com acordo lá com a coroa portuguesa, vai, né, é o dedo duro, vai delatar aí a conjuração. E a Inconfidência Mineira é uma aí que nem sai do papel, né? Ela não tem um apoio popular muito grande, né? Ela não sai do papel, os líderes são presos, né? E o Tiradentes é enforcado, é o único que é executado. Os outros só ficam presos e depois eles vão sendo soltos. Eles vão ter a anistia aí da rainha, aquela coisa, né? O mais pobre se lascou, provando a desigualdade social. Os mais ricos se livraram, né? Depois de um tempo eles se livraram, certo? E a rainha, que na época era Maria I, sai de santa. Né? Por que ela livra todos? Para ter aquela ideia de que ela é boa. Ela tá vendo? Não, eu sou boazinha, livrei todos vocês. Mas vocês fizeram errado. E vocês têm que pagar por isso. Aí você mata um para quê? Para dar exemplo. Mata o mais pobre. Nesse país, o mais pobre só se ferra, né? Aí é o quadro da galera indo, né? Eles sendo presos, tudo. Aí eu coloquei essa obra para a gente sempre lembrar, para a gente analisar como a arte está do lado da política, não é? O quadro do Pedro Américo, feito na época da República, certo? A figura do Tiradentes, quando ele morre em 1792, se não me engano, quando ele morre, na época do Império Brasileiro, a figura dele fica esquecida, ninguém sabe quem é Tiradentes. Aí a história do Tiradentes é revisitada pelos republicanos em 1889, quando eles proclamam a República. Eles precisavam de encontrar líderes
símbolos, tá? Então eles vão revisitar a figura de quem? Perfeita, vai cair como uma luva a figura do Tiradentes, que lutou contra o império, lutou contra uma monarquia, igual os republicanos, que lutaram, né, contra a monarquia brasileira na época. Aí a figura do Tiradentes é resgatada e interpretada neste contexto republicano. Então ele faz esse quadro aí, o Pedro Américo, o Tiradentes esquartejado com as semelhanças de Jesus Cristo. Ele nem ele estava tudo raspado quando ele foi enforcado. Entendeu? Mas ele faz igual Jesus, porque ele foi punido. Ele teve um martírio igual Jesus. Olha a cruz do lado. Os pedaços do corpo do Tiradentes formam o quê? O mapa do Brasil. Ó. Forma o mapa do Brasil. Repara aí depois, o mapa do Brasil. Né? Então, Tiradentes, como fosse Jesus, brasileiro pela nação, né? Tá vendo? É a interpretação da figura do Tiradentes. Esse quadro aí é um quadro neoclássico. Se você ver o tempo, tinha acabado de acontecer, na época da Inconfidência Mineira, né? Acontecido a Revolução Francesa. Então é um quadro neoclássico porque é didático, ele te ensina alguma coisa. É história, a arte, a história e a política, né? Então essa figura forjada aí do Tiradentes pelos republicanos. Então o feriado de 21 de abril, você agradeça aos republicanos. O braço cai... agora que eu lembrei, eu estava esquecendo. As duas obras aí, o Mará, o Jacques Louis David, a morte de Mará, e a Pietà do Michelangelo, né? Então você tem a Pietà do Michelangelo, é o Jesus morto nos braços da mãe. O Mará é ele morto na Revolução Francesa. O Mará era um líder da Revolução e foi assassinado por uma girondina. Então lá, ele está com o braço igual de Cristo, repara lá, ó. Ele está com o braço igual de Cristo. O Pedro Américo faz a mesma coisa, coloca o braço do Tiradentes igual de Cristo e ao mesmo tempo ajuda a formar o território ali, né? A fronteira do território, certo? São construções, a arte também serve para isso, ideológica, não é? No caso aqui, os republicanos, um líder, Tiradentes seria um líder, né, resgatado pelos republicanos. E um tempo para frente, você tem a Conjuração Baiana ou Inconfidência Baiana. Tá? É o mesmo cenário, é o contexto do absolutismo, é o contexto da Revolução Francesa, aqui até um pouco mais radical, que nos anos atrás, aí, no caso, 1798, nos anos atrás, você teve a Revolução Jacobina lá, né? Os jacobinos que eram mais radicais. Então, a Conjuração baiana é marcado por uma radicalização. Você tem mais participantes sociais, você tem mais grupos sociais. Eles querem uma república baiense, sem escravidão. É essa aqui fala de escravidão e não quer escravidão. Tá? Aqui, essa revolta consegue colocar um cara rico e um cara ex-escravo. Então, você tem ex-escravo, você tem escravo, você tem profissionais liberais, né? Então você tem gente intelectual, você consegue colocar um cara rico e um cara que não é. Então, em que eles lutam? Para que eles lutam? No caso aí, você já toca nas feridas do sistema colonial, que é a sociedade escravista, a emancipação, a república. Então essa aí você tem aí a questão da igualdade social, tá? Aqui você tem um líder importante, que é o Cipriano Barata, que vai aparecer em outras revoltas, tá certo? E a maioria dos líderes vai ficando mais radical ainda, essa conjuração. Eles começam a pregar cartazes pela cidade, né? Por Salvador, começa a pregar cartaz, falando, né? Chegam em praça e proclamam uma república, avisa ao povo que quer uma república. Os mineiros não conseguiam fazer isso. Aqui eles até fazem, tá? Aqui não tem uma república de fato. Eles não conseguem.
né? Mas ela se radicaliza muito, ela avisa o povo, ela tem uma movimentação e a maioria é pobre. Aí o que acontece com os líderes? São mortos, óbvio. A maioria dos líderes eram ex-escravos, tá? Ex-escravos. Então, essa conjuração baiana, popular, mais radical, fala de fim de escravidão, conhecido também como revolta dos alfaiates, ou revolta dos búzios, que os ex-escravos usavam conchas e tudo, né? E o que acontece com os líderes? Mortos, né? Eles têm a cabeça arrancada e são expostas pela cidade. Terrível, né? É aquela coisa, para você não fazer mais. E por que ela não é tão estudada, não é revisitada? É exatamente, né? É uma revolta muito popular, radical demais. Num país conservador, você já viu. Então aqui só para a gente ver uns líderes, né? Que a gente nunca vê o nome dos caras, né? Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e o João de Deus, os heróis de Búzios. Búzios não é a cidade do Rio, não. Heróis de Búzios é porque eles eram escravos, ex-escravos, tá? Então, essa aula aí é só. Essa aula 5 é só isso. É só para você lembrar, então, revoltas. Quando você tem revoltas na colônia, ou ela é nativista, conservadoras, né? De reformar o pacto colonial, ou elas são o que a gente chama de revoltas coloniais. Querem a emancipação e uma república, são mais radicais. Tranquilo? Então, galera, hoje é isso aí. Eu não vou enrolar mais muito, não. Depois você vai ver a hora aqui, viu? Abraço, muito obrigado.